E num ato de ousadia até, ela circuncidou o seu filho, livrando então Moisés das mãos do nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, ela ainda não entendendo corretamente essa questão da circuncisão, ela demonstrou toda a sua discordância e até a ignorância das ordens divinas e atirou o prepúcio do bebezinho ou do seu filho já um pouquinho mais crescido aos pés de Moisés e chamou-o de sanguinário. Vamos pensar um pouquinho nessa questão. Nós podemos ver nesse episódio, em primeiro lugar, como é que um incrédulo não entende das coisas de Deus, que ela se discerne somente espiritualmente. Em segundo lugar, também vemos que os cristãos devem sempre obedecer primeiramente a Deus e não tentar agradar os homens. Não é possível agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Mas em terceiro lugar, fica a lição para os solteiros de escolherem bem o seu cônjuge antes que descubram no seu escolhido ou escolhida, depois de se casarem, um espírito revoltado, um espírito rebelde e até mal educado em relação aos princípios divinos. Olha só, é isso mesmo. Na escola de Deus que Moisés cursou durante 40 anos no deserto, ele estava aprendendo então a confiar somente em Deus, a dar prioridade a Deus. Ao invés de depender das suas estratégias, ele deveria confiar somente em Deus. Depois desse episódio, depois que os anciãos de Israel o aceitaram bem como Arão e creram e adoraram o Senhor, que se lembrara deles para os livrar do Egito, Moisés e Arão, então, Moisés e seu irmão, começaram a colocar em prática os primeiros passos ordenados por Deus e foram até a presença de Faraó nesse primeiro encontro, que na verdade é um grande encontro histórico, o primeiro encontro em que Moisés e Arão estão diante de Faraó. Aqui se inicia a batalha de Moisés com Faraó, embora essa fosse na verdade uma batalha de palavras e de pragas. Deus estava presente revelando o seu poder. Moisés estava de volta ao Egito depois de 40 anos de ausência. Deus estava pronto para libertar o seu povo. E o libertador agora estava pronto, estava preparado para essa função. Moisés era o libertador e ele já se encontrava no Egito. Então ele e Arão foram ao Faraó e pediram para que deixasse o povo sair. Mas Faraó recusou, e tal recusa deu lugar a uma luta entre Deus e os falsos deuses do Egito, entre o Deus verdadeiro, o Deus único dos israelitas, dos hebreus, e os falsos deuses do Egito. É bom notarmos que não temos aqui uma batalha entre Deus e o povo do Egito, ou entre Deus e a nação do Egito. Não, Deus se coloca contra os deuses falsos do Egito, para mostrar que Ele é o único Deus. As pragas seriam as manifestações do poder de Deus contra os falsos deuses. Deus usou os próprios deuses para castigá-los, para castigar o povo do Egito, para mostrar no povo do Egito que Ele era o único Deus. Deus poderia ter usado talvez até outros meios para castigar o Egito, porém Ele usou essas pragas para desmoralizar os deuses dos egípcios, pois eles eram um povo idólatra. Durante essa primeira parte do livro encontramos o Senhor fazendo 7 exigências a Faraó. Se você quiser anotar, estão essas exigências no capítulo 5, versículo 1, que é exatamente esse versículo que nós estamos estudando, 7:16, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13 e 10:3. Eu vou repetir rapidamente: 5:1, 7:16, 8:1 e 8:20, 9:1 e 9:13 e 10:3. Isso tudo para que ficasse bem claro que o desejo de Deus era que seu povo saísse para que o servissem. Mas a primeira reação do Faraó foi de crueldade, impondo cargas até maiores, requerendo um número de tijolos maior ainda, e ainda forçando os israelitas a juntar a própria palha. Nas descobertas arqueológicas foram encontrados tijolos com palha e tijolos de argila nas cidades de Pitom e Tanis. Nesse capítulo 5, a atitude tomada pelo Faraó desde o início, logo após ter ouvido a reivindicação de Moisés e Arão,
bem ali no versículo 1, vejam só o que está escrito. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Foi uma atitude de desprezo e desafio a Deus quando Faraó perguntou o seguinte: mas quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe sair Israel? Eu não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir a Israel. O Faraó, que era rei do Egito, mas que era considerado também um Deus, recusando reconhecer Yahvé como Deus, desafiou assim: quem é esse Deus? Quem é esse Deus que me dá ordens? Ele afirmou também que não conhecia esse Deus e revelou também a sua intenção de não obedecê-lo. Como Faraó, querido amigo, ainda hoje, diante da ideia de obedecermos a Deus, muitas pessoas reagem de modo totalmente negativo. O Faraó não submeteria a sua vontade obstinada, uma vontade dura, a Deus. Então, diante dessa reação, conforme o versículo 3, Moisés e Arão insistiram e foram mais explícitos ainda. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre vós com pestilência e com espada. Mas mesmo com essa argumentação racional, mostrando ao Faraó que a desobediência à ordem divina poderia resultar em grandes complicações para todos, a reação do Faraó não se fez por esperar. Nos versículos 4 a 9, vemos que o Faraó não escutou a proposta e, depois de ter reagido duramente contra Moisés e Arão, dizendo-lhes que eles estavam distraindo o povo das suas tarefas, conforme o versículo 5, ele convocou os superintendentes, na verdade, os feitores dos escravos, e impôs umas tarefas ainda mais pesadas ao povo de Israel, que já estava sobrecarregado, afugentando assim qualquer esperança de libertação. Esses tijolos feitos com palha, conforme os versículos 7 e 8, eram bem maiores do que os tijolos fabricados hoje em dia, e eram uma mistura da lama do Egito e palha colhida nos campos, para que os tijolos ficassem ainda mais resistentes e sólidos, como ainda hoje se faz com o adobe usado nas construções. A obrigação de juntarem palha para a fabricação dos tijolos traria uma pressão muito maior sobre os israelitas. E aí no versículo 9 também nós verificamos que eles deveriam se aplicar ainda mais às tarefas e não ficar ouvindo palavras sobre libertação. Faraó endureceu a situação. Nos versos 10 a 14, temos a descrição da prática da crueldade contra os israelitas. Porque depois de comunicarem as novas ordens do Faraó, os superintendentes ou os feitores, eles começaram a apertar e exigir dos israelitas a mesma produção que faziam anteriormente e começaram a castigar fisicamente os capatazes que eram israelitas, colocados como responsáveis pelas diversas equipes de trabalho, pelas diversas equipes de fabricação de tijolos. A cobrança era muito intensa e a crueldade aumentava a cada dia. Então veja só, ao espancar esses capatazes hebreus que funcionavam como que oficiais de obras e aumentar a pressão para as realizações das obras, o Faraó, que era ardiloso e sagaz, conseguiu colocar esses líderes contra Moisés e Arão. Mas antes de darmos sequência ao texto, vamos refletir um pouquinho. Veja só, querido amigo, você percebe como é o coração do homem que não conhece o verdadeiro Deus? Essa pessoa rejeita completamente toda e qualquer palavra de Deus, todo e qualquer conselho de Deus. Para essas pessoas, as palavras divinas são palavras mentirosas, conforme nos é dito no versículo 9. Rejeitar as palavras de Deus e considerá-las como mentirosas, como palavras vãs, não foi uma atitude apenas de Faraó. Outros personagens do Antigo Testamento assim também se expressaram, como por exemplo o rei Senaqueribe, lá da Babilônia, em 2 Reis 18:20, e o rei Azarias, em Jeremias 43, 1 e 2. Na verdade, não são poucos os que veem a palavra de Deus como palavra mentirosa. Mas todos esses um dia descobrirão, de uma maneira muito séria, como aconteceu com o Faraó, que todas as palavras do Senhor são verdadeiras e elas se cumprem.
Mas vamos voltar ao texto. Nos versículos 15 a 19,